Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É uma honra me deliciar de um gostoso cafezinho na sua companhia, sempre conversando com brilhantes profissionais que temos aqui na nossa região. Profissionais, diga-se de passagem, com competência para tratar dos assuntos que aqui eles vêm conversar com a gente, né? Hoje não vai ser diferente, porque mais uma vez eu convidei o professor Wilson Santos, ele que também é vice-reitor da Universidade Vale do Salgado e doutorando em Educação e Administração. E o nosso tema de hoje, muito em voga, expectativas do retorno às aulas presenciais. Professor Wilson, alegria muito grande receber mais uma vez aqui em nosso programa. Diga-se de passagem, quando o senhor esteve aqui, foi um programa muito bem assistido, muito bem comentado nas redes sociais, então eu quero lhe parabenizar e dizer que é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui em nosso programa. Leite, a honra sempre é minha, né, estar no seu programa, né? Eu já estava com saudade, né, desse nosso bate-papo, nesse espaço gostoso, sempre acompanhado com uma água e um cafezinho, né? Isso deixa a gente bem tranquilo, né, em casa, então é um prazer enorme estar batendo papo com você e, obviamente, falando com todo o seu público que acompanha. Muito bem. Professor, o senhor está vice-reitor da Universidade Vale do Salgado. Começaram as aulas já presenciais, tudo tranquilo, como é que anda? Olha, Leite, primeiramente, quando surgiu todo esse momento, nós começamos criando uma comissão de combate a esse momento pandêmico, né? Então nós precisávamos de especialistas para tomadas de decisões. Então foi quando nós trouxemos uma comissão com vários especialistas e desde então a gente tem seguido um protocolo, foi desenhado todo um protocolo com a aprovação não só da comissão, mas de toda a comunidade, e a gente fica muito feliz que a gente tem passado por todo esse tempo com muita tranquilidade, né? Sem nenhum... Dificilmente um caso tenha ocorrido aqui e acolá, mas não dentro da dependência da instituição. E desde o início do semestre, nós voltamos, né, a gente começou o período lá naquela transição, né, um período que a gente tivemos que ir necessariamente, e era importante que a gente fosse para esse momento de aprendizagem remota, né, eu nem chamo online, né, porque é um pouco diferente, mas uma aprendizagem remota, né, sempre acompanhado pelos nossos professores, e logo em seguida, quando a gente pôde, a gente montou todo um programa de retorno com todas as seguranças e os cuidados necessários, e a gente tem voltado em forma de rodízio, né? E desde então isso tem funcionado muito bem, sem nenhum caso, né, durante esse processo de retorno. Que bom. E diga-se de passagem, professor, isso ajuda até mesmo aos gestores no negócio, né? Porque quanto nós aprendemos nesse momento, né? Eu costumo dizer que muitas das nossas aprendizagens, né, eu acho que foi um grande empurrão, né? A gente não queria essa situação, ninguém esperava, né, e ninguém deseja, né? A gente sente muito, né, por esse momento em que muitas vidas foram tiradas, né? E a gente, obviamente que a gente sente, né? Pessoas às vezes próximas, os nossos alunos também sofreram, eu acho que muita gente, né? Mas, por outro lado, eu acho que fica uma grande lição de aprendizagem, né, para a gente, como é que a gente pode lidar com essas situações que a gente não tinha vivido. Então, isso também trouxe uma lição. Quando eu falava com os alunos, eu dizia, olha, que lição a gente pode também levar, né, de aprendizado para a nossa vida. E aprendemos muito, né? Professor, e quais são as expectativas para esse retorno presencial? Porque nós passamos aí por vários momentos, aulas virtuais, aulas
à distância, semipresenciais, híbridas, etc, 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 e agora presenciais permitidos. Quer dizer, aquela ansiedade, não apenas da instituição, mas também dos profissionais, professores, dos próprios alunos, dos pais dos alunos, quer dizer, muita gente é envolvida, né? Leite, eu tenho, durante esse tempo, né, conversado com pelo menos muitas secretarias, né, num projeto que nós temos, pelo Brasil todo, né, e hoje nós percebemos assim uma necessidade, né, e uma vontade de voltar. Vontade de voltar dos nossos professores, dos nossos alunos, mas eu vejo que é uma vontade de toda a sociedade, né, para a gente voltar com crescimento econômico, que é uma necessidade, o pessoal, a gente percebe que todo mundo está desejoso, e é isso que a gente quer fazer, né? A gente voltar todo mundo de forma segura, cautelosa, para que não haja retrocesso, mas ao mesmo tempo a gente voltar a crescer, né? E começar a dar um pontapé inicial na nossa vida depois dessa parada. O senhor tem enxergado isso a nível dos alunos, tendo um feedback do que eles querem, do que eles... Existe a tensão, né, ainda, de certa forma, porque ainda estamos em pandemia, então temos que ter os cuidados devidos. Existe uma certa ansiedade de todo mundo, né? O senhor tem tido esse feedback dos alunos? Leite, eu enxergo esse momento como um momento de muita sensibilidade, né? Porque a gente precisa olhar, por exemplo, as questões, vamos pensar em escolas e universidades públicas, né? E a gente precisa entender como é que está a dinâmica. Às vezes tem uma dinâmica diferente, né? Então a gente precisa entender esses momentos. Se os alunos já foram vacinados, como é que está, se os professores já estão prontos, como é que está a situação dos professores, eu acho que a gente precisa considerar isso. Lá na nossa instituição, o que nós fizemos lá no mês de junho, julho, foi fazer uma pesquisa junto aos nossos alunos sobre o que eles pensavam sobre a volta. Então a gente falou com professores, terminou falando com toda a comunidade, que a gente falou com o corpo técnico, com os professores e depois falamos com os alunos para perceber o que de fato os alunos queriam, entender suas demandas, porque não é simplesmente eu querer voltar, né? Precisa ter transporte, precisa ter segurança, a faculdade precisava estar preparada, né? E as escolas, hoje trazendo para as escolas de uma forma geral, precisam estar preparadas, né? Com questões de biossegurança, com questões tecnológicas, com questões de informação, né? Nos cuidados necessários por parte dos professores, uma comissão, isso é muito importante. Eu acredito que o nosso braço direito, nesse período, foi uma comissão Covid, né, com especialistas, que são várias vozes. A gente tinha lá pessoal que trabalhava na área, só trabalhava na área epidêmica, tinha pessoal que era da área de psicologia, o pessoal de direito, para compreender essa volta, né, isso que é importante, e isso pode ser feito em todas as comunidades acadêmicas. Se às vezes não tem um profissional, a gente pode convidar o profissional, muitas vezes o profissional é solícito a participar disso, mas essa comissão, entendo que ela é fundamental para as instituições de ensino, né? Não importa se é universidade ou são escolas, né? E perceber o que essa comunidade acha. A comunidade envolve os pais, envolve os alunos, né? Todas as outras variáveis, inclusive transporte, e quando a gente fez, nós percebemos que uma percentual da nossa instituição queria retornar. E o que nós fizemos? Aqueles que se sentiam seguros naquele momento, que estavam prontos, alguns já estavam vacinados e queriam voltar, então eles optaram por essa volta e hoje assistem aula com toda a segurança, dentro de tudo que as normas de biossegurança exigem, então eles têm retornado com todos o cuidado, e como eu já falei, nós não tivemos, graças a Deus, nenhum caso, e aqueles que por alguma razão viram que não estava pronto, não estava em condição de retornar, então eles optaram e eles estão utilizando, hoje nós utilizamos o que nós chamamos de ensino híbrido. Não é o ensino híbrido não é o ensino que ora você está assistindo uma aula síncrona, ou seja, ao vivo, e outro momento você está assistindo uma aula assíncrona, ou seja, gravada. Não, o momento híbrido é quando eu crio esse espaço aqui, em outro espaço que não é esse mundo nosso de átomos, mas o mundo de bits, né? Eu tenho lá tecnologia, então o meu aluno está habitando, alguns estão habitando no espaço físico das salas de aula, estão voltando e tudo, e outros estão voltando, estão assistindo lá tranquilamente, nesse momento, até que estejam prontos para voltar, no que eu chamo de espaços
de bits, né, que é a tecnologia, eles estão acompanhando ao vivo. Então, para a gente, eu acho que essa é uma condição importante. Mas, de uma forma geral, para concluir a sua pergunta, eu acredito que toda a sociedade espera retornar aos poucos, né, visando esse crescimento e esse retorno da economia. O convidado de hoje é o professor Wilson Santos, doutorando em Educação e Administração, abrilhantando o nosso programa de hoje. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a Corbão Utilidades. Professor, na sua fala me chamou a atenção quando o senhor usou com muita maestria a expressão as escolas públicas, a área pública também envolvida nesse processo. Isso deve ser uma preocupação do contexto geral dos gestores, tanto de escolas privadas quanto públicas, essa união para gerar uma expectativa favorável para esse retorno? Leite, eu acredito que esse é o momento da gente estar trabalhando em conjunto, né? Eu acho que o sucesso desse retorno, principalmente nas instituições, depende do diálogo, dessa parceria, né? E eu sempre digo assim, a gente não consegue avançar se a gente não conversar com o professor, se a gente não conversar com o aluno, se a gente não conversar com os pais, se a gente não conversar com outros parceiros. Então, lá onde nós estamos, a gente tem uma parceria muito forte com o setor público, com a UES, com a URCA, com os institutos federais, porque eu acredito que está no momento da gente sentar, dialogar, conversar e junto a gente procurar alternativas de retorno. Tá? Eu acho que esse debate ele é importante, o envolvimento das instituições públicas, bem como as privadas, né? A gente trabalha junto, né? Nós estamos muito perto de todas as escolas, né? Principalmente do ensino médio, da CRED, lá nós trabalhamos muito com 3 CREDs, então esse sentar, conversar, ouvir, dialogar, né? Ouvir o que eles têm a dizer, eu acho que é um momento muito importante que a gente vai aprendendo e através do aprendizado a gente consegue, obviamente, avançar com relação a isso. Diante dessas expectativas, já com esse envolvimento também desse, eu não diria tripé, mas de 4 pés, porque envolve também as famílias e etc., indo lá para o ensino médio, e também há essa preocupação de como eles estão vendo, porque vocês vão receber alunos do ensino médio, né, que são alunos que possivelmente tenham tido os cuidados ou não, então tem que ter toda uma preocupação para fazer essa união. Isso aí também está dentro do contexto das expectativas. Sim, nós trabalhamos, Leite, muito em parceria lá com as escolas de ensino médio, né? Então, nesse momento de pandemia, a primeira intenção nossa foi como é que a instituição, eu acredito que a universidade, ela tem que ser um espaço que ela tem que adentrar no seu entorno, então não faz sentido uma universidade não estar presente na comunidade. Sim. Então, o papel de uma universidade ou de uma instituição de ensino superior, ela está entrando no seu entorno. E, ao mesmo tempo, ela precisa ter portas abertas para convidar a comunidade para dentro da instituição. Isso pode ser figurativo ou não, né? Então, nesse momento de pandemia, a nossa primeira preocupação é como é que nós, instituição de ensino superior, com o know-how que nós temos, com os profissionais, com o capital intelectual que nós temos, como é que a gente pode contribuir com o setor público, com as escolas, né? Porque são os nossos parceiros, né? Com as instituições, como é que a gente pode agregar valor? Então, inicialmente, aquilo que a gente aprendeu de know-how, a gente levou para o ensino médio, que foi treinar os professores, apresentar as ferramentas, as mais diversas ferramentas, como é que eles poderiam utilizar, e eu estou usando a palavra ferramenta, né? Porque para muita gente tecnologia ainda é uma ferramenta, ou seja, não houve uma apropriação, então como é que a gente pode conduzir toda a parte pedagógica para essa apropriação? E avançar com base nisso. E logo em seguida, que canais nós podemos abrir para a gente conversar e avançar e ajudar nessa transição. Então eu fiquei muito feliz porque alguns diretores disseram que já começaram a retornar, né? Estão seguindo o mesmo modelo, né? Até por ter visto esse modelo nosso, estão seguindo o nosso modelo lá dentro de suas instituições e que está funcionando. Então, a gente fica feliz, né? Ao mesmo tempo que a gente aprende com eles, eles conseguem aprender com a gente. E, de fato, esse espaço educacional tem que ser um grande ecossistema de aprendizagem, né? Então, dentro desse ecossistema, existem vários
atantes que estão atuando, que estão falando, que estão aprendendo, que estão levando e trazendo informações. E todo mundo aprendendo, né? Contribuindo, somando, né? com os ensinamentos. Eu acho que isso é um momento muito oportuno. E outra coisa que o senhor falou é que as universidades precisam, de fato, sair, né? da cadeira, né? Ir para a rua, né? Ir para o campo, né? As conhecidas aulas de campo, interagir mais, em especial nesse momento, né? Momento em que vocês vão receber alunos, que vocês estão vivendo, nós, de um modo geral, estamos vivendo momentos distintos. Mas tem uma coisa também que eu preciso te perguntar, que você citou aí, que me chamou a atenção, a questão dos professores. Nós imaginamos a universidade, os alunos, como vão voltar, quais são as expectativas, mas os professores também têm o seu valor, no sentido da receptividade, como estão psicologicamente preparados ou não para receber, que isso também tem a sua importância, né, professor? Eu digo que esse é um momento de sensibilidade não apenas para os alunos, né? Estamos vivendo um momento de sensibilidade e acolhimento dos alunos, mas os nossos professores, de uma forma geral, do setor privado, do setor público, precisa também ter sensibilidade com relação a eles, precisam ser escutados e precisam ser acolhidos nesse processo. Agora vem em mente uma música, né? Não está sendo fácil, né? Está sendo fácil. E não está sendo fácil para ninguém, né? Então não está sendo fácil para os alunos, não está sendo fácil para as instituições e também não está sendo fácil para os professores, que na maioria do tempo eles tiveram que se virar nos 30. Então só para você ter uma ideia, lá para a gente parou por causa do decreto dia 16 de março, dia 20 de março, toda a instituição já tinha sido transferido para a parte remota, com os nossos professores treinados. Então, os professores tiveram que se desdobrar em 4, 5 dias para fazer todo o treinamento, para estar preparado para ensinar os alunos e para retornar. Então, mas a nossa dinâmica, às vezes, é diferente da escola que está lá em bairro tal, que às vezes não estavam preparados, ou não teve a tecnologia necessária, ou não teve a dinâmica necessária. Às vezes é uma instituição pública, uma universidade que também, pela sua dinâmica, não conseguiu naquele momento, mas esse é um momento de transição, e a gente precisa entender isso, né? Ter a devida sensibilidade e paciência e fazer o devido acolhimento, né? E o professor, né, como professor eu digo isso, é a peça-chave nesse processo todo, né? Ele é a mola-chave, então ele precisa estar bem, ele precisa estar bem qualificado, ele precisa estar preparado para enfrentar as demandas, né? Não é simplesmente entrar num vídeo e dar aula. Por detrás desse vídeo tem uma série de demandas que precisa preparar, ter a dinâmica de preparar a aula, de se organizar, de fazer o acolhimento do aluno, que também não é fácil, de acompanhar aquele aluno que está ausente. Então, por trás de um professor que está na tela, existe todos uns bastidores, né? E existem atores que estão trabalhando para que aquilo aconteça. Então, os nossos professores, eles são chave nesse processo. Quão importante esse momento de retorno às aulas presenciais. Nós queremos, nós desejamos, outros não. O reflexo que isso impacta nas nossas vidas, na nossa família, nas relações com os professores, com a instituição. O tema de hoje é muito em voga. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Professor Wilson, por falar em água, vamos tomar água? Vamos tomar uma aguazinha? Por favor. Olha aqui, ó. Da outra vez que o senhor veio, eu lhe servi agora, né? Ó, por favor, se sirva, né? Olha o que foi que a pandemia nos ensinou, né? Se sirva. Cafezinho também muito preparado com muito carinho, viu, professor? Ainda sem nome, mas muito especial aqui para os nossos convidados. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema, as expectativas do retorno às aulas presenciais? É só continuar ligado, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. O tema de hoje, expectativas do retorno às aulas presenciais. E o meu convidado
Ele é professor universitário, também é vice-reitor da Universidade Vale do Salgado. Vale do Salgado, né, professor? Isso. E também doutorando em Educação e Administração, abrilhantando o nosso programa de hoje com muita competência sobre o tema, com muita maestria. Ele que já esteve aqui no nosso programa. E o papo hoje está extremamente favorável e gostoso, né? Acompanhado de um cafezinho. Vou pedir permissão aqui ao nosso convidado para falar para você, querido telespectador, da Leite Certificação Digital. Faça o seu certificado digital A1, A3, SCPF e SNPJ com os melhores preços do mercado. É só procurar a Doris no telefone 3312-5500 ou na Rua Delmiro Gouveia 163 no centro de Juazeiro do Norte. Agendar o seu certificado e agora ela também está fazendo de forma online. Só você ligar, agendar, no conforto da sua residência ou da sua empresa, você poderá fazer o seu certificado digital. É prático, é rápido e é seguro. E tem a assinatura da Leite Contabilidade. Eu falei Leite Certificação Digital. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Fica aqui o meu abraço a todos que fazem a Pano é Bom Pão Nosso. Professor Wilson. Professor, acolhimento. O senhor encerrou o bloco anterior com essa palavra na sua fala. E eu achei isso muito atrativo, que é uma palavra que se usa no nosso meio atualmente, e em especial sempre nesse momento de pandemia. O acolhimento do aluno. O professor, ele tem a família dele, ele tem os problemas pessoais dele, ele tem que fazer os planos de aulas, tem que trabalhar muito e tem que estar sorrindo, né, para fazer esse acolhimento aos alunos. Mas a minha pergunta é, esse acolhimento, ele tem uma certa, digamos assim, uma peculiaridade, porque nós vamos receber alunos querendo voltar, como o senhor disse, alunos que não querem voltar, alunos que querem voltar, mas estão passando por um momento assim de ansiedade, de tensão, de estresse, que é natural isso, em especial nesse momento, né? Então, é mais assim um detalhe importante para que o professor tenha na sua receptividade, né, professor? Eu diria o professor, porque ele está lá na ponta, né, com o aluno, né, junto com a instituição, né, porque quando eu digo essa sensibilidade, a capacidade de perceber os diferentes momentos, né, de cada aluno, né, e não entender isso como resistência, mas como uma transição e como um processo. Nós tivemos, e eu acredito que outras instituições tiveram alunos que estavam ansiosos para voltar, queria voltar, se sentia bem na instituição. A instituição também tem que ser um espaço de acolhimento, né? Então, se ela é um espaço e um habitat de acolhimento, o aluno vai querer vir, né? Porque Sim. Ele encontra ali um espaço de vivência, e aquele que estava trancado, que não conseguia falar, estava só nas redes sociais, vendo lives, também é cansativo, né? Então, ele queria interagir, né? E o aluno estava... A prática educacional, é importante essa presença, né? A gente sente que isso é importante, né? Nós utilizamos toda essa apropriação tecnológica, esse acoplamento tecnológico, né? Hoje nós entendemos que a tecnologia ela é uma força ambiental, então ela vai modificando o nosso viver, o nosso conviver, a nossa forma de aprender, o nosso comportamento, isso faz parte da vida. Então, mas tem momento que o aluno quer olhar olho no olho, e a instituição precisa ser um espaço de acolhimento para esse aluno. Mas aquele aluno que não pode vir naquele momento por alguma razão, precisa entender o porquê e a sensibilidade, né? E dar tempo para essa transição, né? E a gente compreende, a instituição precisa abrir esse espaço, né? E talvez esse espaço esteja sendo difícil, porque as instituições, por alguma razão ou outra, né? E aí entra as questões das dificuldades, mas eu acredito que as equipes, os professores, os corpos técnicos dos colégios, às vezes eu vejo o colégio pequeno, às vezes uma escola pequena, está lá, é uma escola de ensino fundamental, e ela está lá, e ela tem um capital intelectual muito grande. Às vezes ela não tem toda a infraestrutura e nem toda a tecnologia, mas ela consegue usar o seu capital intelectual e consegue fomentar com as pessoas ideias para que essa transição seja feita, tá? Então, agora, obviamente que isso demanda todo esse agir, né, por parte das instituições.
Então, essa sensibilidade de perceber isso. Alguns alunos querem vir porque não tem espaço de estudo em casa. Né? É difícil para o aluno também. Sim. Às vezes eu estou numa casa que tem 5, 6, e isso atrapalha o processo de ensino e de aprendizagem. Então, o grande desafio nesse acolhimento, eu diria que era, primeiro, essa sensibilidade, depois um acolhimento também de espaço, um acolhimento tecnológico, acho que é importante também. Você falou no professor, né, e eu só puxar uma coisa aqui. O professor também, às vezes, não tinha espaço, né? Porque eu tenho que preparar a aula, eu tenho que dar aula, mas está meu filho, tem uma série de coisas e eu preciso fazer isso. Então, é preciso entender essa dinâmica, né? E, por isso, a necessidade de, com cuidado, com todas essas demandas, e é por isso que a gente tem optado em voltar, e a gente tem sido bem aceito nesse retorno, enxergado positivamente esse retorno, obviamente com todos os cuidados para que não haja retrocesso, e aí eu vou repetir, graças a Deus até hoje nós estamos passando sem nenhum caso, com todo o cuidado necessário, com a comissão atenta, e a comissão tem que estar muito atenta, seguindo um rigoroso protocolo, porque aí é comportamento e apto, e isso às vezes é difícil, né? Mas nessa trajetória o aluno quer voltar porque ele entende que aquele espaço, os nossos alunos eram apaixonados pelo nosso espaço, então isso é muito bom, né? Se o espaço apaixona, eles querem voltar, né? Faz bem para eles. Muito bem. Diga-se passagem que o aluno também tem que fazer a sua parte, né? A instituição fazer, o professor fazer, e o aluno apenas com o desejo, porém não se inteirar, não contribuir, não respeitar os protocolos e as exigências, a coisa não vai fluir a contento, né? Vai ser só um momento de sair de casa. Né? Eu diria que tem duas questões aí, né? Primeiro, é um momento para todos nós esperançarmos. Sim. Esse é um momento de esperançar-se, né? A gente conseguir enxergar o que está após tudo isso está acontecendo. Isso é esperança. Sim. Então, isso cabe ao aluno, esse é um momento para os nossos jovens esperançar, os nossos professores. Eu acho que a comunidade como um todo precisa enxergar além, né? Esperançar-se, né? Mas também, por outro lado, quando nesse retorno, principalmente focando nas escolas, o que a gente tem percebido, você colocou um ponto aí fantástico, é o comportamento. A mudança desse comportamento no retorno, né, criar o hábito necessário, os cuidados necessários, isso tem sido fundamental. E para a gente, no início, que a gente teve que puxar um aluno, puxar um professor para dizer, olha, não podemos fazer isso, não podemos fazer... Mas isso é comportamento, né? E a gente precisa estar atento para essas mudanças. Né? Acredito que no final a gente vai aprender muito, né, com questões de higiene, de como se portar nos lugares. Eu tenho dito até aqui nos programas que, de fato, eu não sabia lavar as mãos. Eu não me envergonho de dizer isso, professor. Eu não sabia, de fato, lavar as mãos com toda aquela técnica de envolver até o punho e os dedos, as unhas. Né? Eu não sabia. Eu sou contador e sou advogado. Eu não sou da área de saúde, eu não sabia. E eu acho que isso mais digno, eu acho isso digno eu dizer isso aqui, assim como eu tenho muitos telespectadores que não sabiam cometer esse ato. Então, o uso da máscara, também eu tinha uma outra visão do uso da máscara, e agora eu já sei qual a importância. Então, eu tenho certeza que nas instituições de ensino nós não deixaremos de encontrar alguém que é resistente ao uso do álcool em gel, né, ao uso da máscara, dentre outras obrigações de lei. Mas sempre devemos mostrar que é um benefício para a sociedade, não para ele exclusivamente, né? Então tem que ter esse link, essa ligação muito importante. As instituições de ensino, escola, universidade, né? Mas assim, a gente é um espaço de educação e transformação, né? Muito bem. Então, eu sempre digo, a gente tem que fomentar para que a pessoa tenha consciência, né? Nós temos que ter o poder de encantar, de provocar, né? Usar uma expressão aqui de Rubem Alves que eu gosto muito, que é de criar coceira no ouvido do aluno. Então, se a gente conseguir criar essa coceira, se a gente conseguir provocar esse aluno, né, no sentido positivo, ele vai compreender. Então, eu posso obrigar um comportamento, quando eu der as costas, esse comportamento não vai ser replicado. Sim. Mas se tu compreende o comportamento, entende a importância desse comportamento, ele não só vai replicar, mas ele vai influenciar outras pessoas que também estejam replicando. É uma cadeia, né? Eu sempre digo, o espaço da educação é um grande ecossistema que a gente tem que aproveitar. Muito bem. Meu convidado de hoje, com muita competência, o professor Wilson Santos, abrilhantando o nosso programa de hoje. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos.
As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Grande abraço a todos que fazem a rede de ótica Santa Isabel. Professor, e os pais? Tem a sua importância, tem a sua relevância na participação, nesse retorno às aulas presenciais? Os pais têm que ser grandes parceiros, né? Eu acho que tem a comunidade acadêmica envolve também os pais, então precisam ser escutados nesse momento, né? Principalmente no ensino básico, né? Infantil, né? O pai tem um poder enorme de decisão, depois no ensino médio precisa ser escutado, e até mesmo na universidade, quando a gente consulta os alunos, né? Porque teoricamente é um aluno lá com de seus 18 anos, tá? Já está trabalhando e tal, mas tem alguns alunos de 16, 17 anos que precisa também conversar com os pais. Então, até esse momento de escuta, precisa dar espaço para que toda a comunidade esteja envolvida. O que para mim ficou marcado em todo esse processo, desde março de 2020 até hoje, toda vez que nós envolvemos toda a nossa comunidade, professores, aluno, a instituição, os pais, o nosso entorno, né, as autoridades, a gente fluiu bastante, né? Não tinha como a gente fluir tão rápido e fluir razoavelmente bem. Obviamente que as instituições, e a gente não fica de fora, nós tivemos os nossos desafios, as nossas dificuldades, né? Todos tiveram, uns mais e outros menos, nós não ficamos de fora disso, nós tivemos as nossas dificuldades, mas eu percebo que a gente avançou rápido e com competência. E o ingrediente por trás disso foi envolver toda a comunidade e ouvir todos, sempre. Então esse retorno às expectativas, já que o senhor está tendo na universidade um retorno já presencial, né? O senhor já tem uma boa turma lá já participando, o senhor enxerga um avanço obedecendo esses critérios, diga-se de passagem, como soma daquilo que se espera aplicar e espera que o aluno absorva? Ou seja, isso vai alavancar cada vez mais a forma, o método, o ensino de um modo geral? O desafio aí está para todos, né? Eu acho que quando a gente voltar, isso vai contribuir com a gente fazer algumas retomadas, né? A gente sabe que nessa transição algumas coisas ficaram para trás, né? Então, o primeiro passo, se eu pudesse dar uma orientação pedagógica, nós precisamos fazer diagnósticos pedagógicos, né? Eu estou achando que você perguntou nesse caminho aí, fazer um diagnóstico pedagógico muito sério para fazer o levantamento de alguns gaps que precisam ser avançados e fazer uma retomada para que esses alunos não possam ter prejuízo, né? Em alguns setores, aí eu vou voltar, no setor público pode ser que seja mais difícil, né? Demorou a startar remotamente um pouco mais, por as diversas razões que a gente conhece, mas no retorno é fundamental esse diagnóstico pedagógico, né? E isso precisa criar métricas de aprendizagem, em cima disso criar um plano pedagógico de retomada, tá? Isso tanto serve para a gente já fez esse diagnóstico, estamos com outros cursos já fazendo esse diagnóstico, para a partir daí a gente fazer todas as retomadas necessárias. O senhor vê evasão, o senhor vê dificuldade de acesso às universidades, nesse período que estamos aí já fugindo do período de pandemia? Olha, Leite, no meu doutorado eu faço parte de um grupo de transformações digitais e ecossistemas de ensino e aprendizagem com inovação. E nós temos, num período, uma vez por semana, a gente tem falado, eu estava falando para você, a gente tem falado com secretários de educação de alguns estados. Já falamos com a secretária de educação do estado do Ceará, com a presidente da UDIME, que é a presidente dos professores, e a gente tem passado por todos os estados. Essa semana, inclusive, hoje, nós estamos falando com o pessoal de Piauí, escutando quais têm sido os passos, quais têm sido... Isso é no setor público, vou já chegar no privado, né? Qual tem sido as dificuldades e tal. Hoje, só para você ter uma ideia, né, a evasão vem aumentando, né, por causa da não retomada em algumas situações, porque a aprendizagem tem sido remota. Em algumas situações, infelizmente, a ausência não é o professor dando aula, é a falta do professor, ou seja, o professor nesse processo não foi contratado. Então tem vários fatores que não é só a pandemia, mas que tem atrapalhado todo esse contexto,
né? E isso precisa ser levado em conta na hora da gente avançar, né? Então, escutar isso, entender todas essas dificuldades para a gente avançar. Obviamente que no setor privado isso pode ter uma outra, e tem uma outra dinâmica, né? Que a gente precisa considerar. Mas nessa pesquisa que nós estamos fazendo, a gente tem escutado muito e essas têm sido as principais dificuldades. No nosso caso, eu sempre digo assim, a gente fica muito feliz, porque o acolhimento do professor, a qualificação, como nossos professores, e aqui fica a minha eterna gratidão aos nossos professores, né? Das nossas instituições, das nossas duas instituições, a dedicação, o trabalho, a maestria com que eles fizeram o trabalho dele, mesmo não sendo fácil, né? Para você ter uma ideia, em 2020.1, nós tivemos uma evasão apenas de 3%. E o semestre passado, nossa evasão foi de 4,79%. Ou seja, nós tivemos uma retenção de 95,21%. Então, isso para a gente, numa situação, no momento que está com um índice de evasão elevado, isso é fantástico. É fantástico. Mas quem tem feito esse trabalho tem sido os nossos professores, junto com os nossos alunos. Ou seja, é o professor que está lá, mas está escutando o aluno, está entendendo o aluno, e o aluno tem dado uma grande contribuição para esse processo. Que bom. Ele tem participado ativamente. Então, toda vez que nas escolas conseguirem fazer com que os alunos estejam engajados, né, mesmo remotamente, né, mesmo híbrido, engajar esse aluno, né, mais do que motivar, mas ele engajar no processo, né, e aqui entra por outra coisa. É bom que a gente entenda que esse aluno que está aí, ou na escola pública ou na escola privada, ele é um infoproducer. Ele não é mais o cara que consumia algo separado. A gente precisa entender educação para a gente também estar nesse cenário novo, porque antes quando ele queria produzir algo, ele tinha que parar o que estava fazendo, ia lá no caderno, alguma coisa produzir. Não, hoje ele está produzindo, ele está entrando nas partes tecnológicas e ele quer produzir o vídeo dele, quer produzir o conteúdo. Então, ele não é só um consumidor, usando a palavra aí consumidor, ele não só consome informação, ele não só consome o conhecimento, ele quer ser um produtor de conhecimento. Então, o engajamento passa por isso. Quando eu fazer com que esse aluno também se torne um produtor de todo esse processo, ele vai começar a engajar e vai participar ativamente desse processo. Falando é fácil, né? Na prática, isso requer algumas estratégias pedagógicas, mas que não são impossíveis. E que os números que o senhor demonstra em alguns momentos são extremamente favoráveis. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Eu acho que são esses números, esses indicadores que fazem com que quem olhe de fora entenda que é possível e nós vamos vencer e nós vamos sair dessa. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Professor, vamos tomar mais água? Vamos tomar mais água e mais um cafezinho. Mais um cafezinho, por favor. Mineral São Geraldo. E vamos tomar um cafezinho também. Tema importante, tema que envolve... Quem não tem um aluno em casa, né? Vamos pensar sobre o assunto? Professor, vamos tomar um cafezinho? Quero encerrar esse bloco mandando um abraço para a nossa querida secretária de Educação do Estado do Ceará, professora Eliane Estrela, que já esteve aqui no nosso programa, está sempre ligado, sempre que está aqui no Cariri, nos assiste. Muito obrigado a ela e a toda a sua família. Eu vou fazer um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o professor Wilson Santos, ele que é doutorando em Educação e Administração e está vice-reitor da Universidade Vale do Salgado, abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre as expectativas do retorno às aulas presenciais. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Um grande abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Professor Wilson. Professor,
No bloco anterior, o senhor citou algo que não deixa de chamar a atenção, e a gente também escuta em outras emissoras de televisão, que algumas dificuldades que alguns alunos têm de acesso aos meios eletrônicos, né, a internet e até os próprios equipamentos para estudar. Isso a gente, de certa forma, não deixa de nos comovermos, né, porque são seres humanos, merecedores de nossa atenção, nosso carinho, nosso respeito, e eu diria até de nossa contribuição para que isso ascenda cada vez mais, né? Então, como assim a comunidade acadêmica vê a possibilidade de contribuir com esses alunos que muitas vezes precisam desse equipamento ou dessa forma de ensinar, porém não têm condição? Ou seria essa a melhor forma, trazê-lo para dentro da sala de aula para proporcionar situações mais favoráveis? Porque eu diria até que na Universidade Vale do Salário também deve ter alunos sem condições de atingir esse objetivo, né, professor? A primeiro momento, essa foi a nossa primeira preocupação, né? Quais seriam as necessidades, né, tecnológicas desses alunos, né? Então, a gente fazer uma pesquisa, entender o nosso contexto foi importante. Questões de internet, às vezes nós temos alunos que moram em sítios, então há uma dificuldade maior de internet. Então, acredito que naquele momento a gente abrir a possibilidade, né, e ainda hoje, para ele assistir a aula síncrona, ou seja, em tempo real, e além de ter a possibilidade de assistir a aula síncrona, a gente conseguir fazer com que essa aula fosse gravada e depois colocada. Nós usamos um sistema que é muito de ponta, né? Que é um sistema em que recebe todas essas aulas, nosso sistema é o sistema Canvas, né? Que é um dos melhores do país, mas nem todo mundo tem isso, mas aí tem o Google. Hoje nós temos o Moodle, que qualquer escola, né, as escolas podem utilizar. Então, abrir espaço para que o aluno possa assistir essa aula síncrona, mas deixar ela gravada para que outro momento ele possa acessar, porque às vezes ele está assistindo a aula, a internet não decola, ele cai. Então, eu também tive uma disciplina e nesse período o pessoal dizia, professor, estou querendo assistir aula, mas não consigo porque a internet está baixa. Então, criar essas possibilidades, ou seja, eu tenho como acessar novamente, eu consigo acessar, chegar junto, às vezes, com questões tecnológicas, né? Então, a gente começou em algumas campanhas, sorteando os notebooks, às vezes celulares, que é por onde eles acessam. Depois, mais recentemente, a gente sorteou chips, né, para os nossos alunos e abriu espaço para aqueles alunos, o percentual mais que tinha necessidade. Então, acho que esses são alguns caminhos, né? E eu sei que aí o cenário público também, o governador do estado, né, que fica meu abraço para a secretária, saber que ela está assistindo, né? Aproveitar seu programa para agradecer de coração ela ter participado do evento conosco, né, lá no Rio On Life, né, que ela foi convidada e aceitou. Então, eu também sei que eles vêm fazendo todo esse trabalho de tentar levar a internet para esses alunos que têm mais necessidade. Então, a gente tem que criar uma série de estratégias para atingir, chegar até esse aluno mais carente, esse aluno que nesse momento não tem condição. Às vezes é um celular para toda a família e ele precisa ser atendido pedagogicamente. Então, a gente precisa Nesse ter processo, professor, de busca por melhorias nesse momento de retorno, o incentivo, digamos assim, à prática do esporte, o incentivo à cultura, o incentivo a meios. O ensino médio está vindo aí no próximo ano com novidades, né? Então, a busca por metodologias talvez diferentes ou a serem agregadas seria uma alternativa digamos assim, de segurar o aluno, de demonstrar que o retorno dele tem a sua significância, a sua importância? Você tocou num ponto que a instituição, escola, universidade, ser um espaço, né? E aí eu vou usar a palavra novamente, mas ser um habitat de acolhimento para esse aluno mesmo, em todas as áreas, né? Lazer, cultura, pesquisa, né? Principalmente na academia, os alunos são envolvidos muito com pesquisa, então ter esse espaço. E uma outra coisa, Leita, é que nós não voltaremos, mesmo com passar, se Deus quiser, logo, logo isso passa. Eu não acredito que a gente precisa repensar o nosso ensino, o nosso processo de ensino e de aprendizagem. E eu digo ensino e processo de aprendizagem, né? O pessoal geralmente diz,
nós precisamos repensar o processo de ensino e aprendizagem. Processo de ensino e processo de aprendizagem são duas coisas diferentes. Eu posso estar ensinando uma coisa, que é o processo de ensino, e não está chegando até meu aluno, ele não está aprendendo. Então não há aprendizagem. E às vezes o meu aluno aprende algo que eu nem ensinei. Então são dois processos diferentes hoje que a gente precisa debater, entender que são dois processos diferentes. Norte-Sul. Norte e Sul, trazer isso para a agenda, para a gente discutir e debater, e entender que a gente tem que repensar, ou por causa desse momento, mas a gente já precisava repensar mesmo, como está indo a nossa educação, né? O que a gente precisa fazer para avançar. E dentre elas, o processo de ensino e o processo de aprendizagem precisa ser repensado, principalmente com a chegada das tecnologias. Elas não vão sair mais. Já faz parte do aluno, né? As tecnologias, né? Aquele aluno, por mais carente, ele tem acesso à tecnologia, o que muda é o nível de acesso dessa tecnologia, né? Mas essa tecnologia já está presente na nossa vida, está imbricado na nossa vida. E são forças que atuam sobre nós. O que as escolas precisam entender? Tecnologia não é ferramenta. Nós usamos até hoje como ferramenta e não está funcionando. Não funciona usar computador, vídeos, celulares, uma série de coisas como ferramentas. Isso não funciona, isso não avança pedagogicamente. A gente precisa urgentemente apropriar-se disso. E aí cabe a gente que é educador, que é da área de ensino, os professores, né? Apropriar os professores. Às vezes o aluno já apropriou-se daquela tecnologia. Já está imbricada nele. Já muda o comportamento dele. Tá? Então a gente precisa apropriar, entender essas tecnologias para levar sentido pedagógico, porque muitas vezes foi o que a gente fez, e não está nada de errado. A gente estava com o que a gente tinha em mãos. Né? A gente pegou o que a gente fazia fisicamente, que era o pincel e quadro, e trouxemos para os vídeos, às vezes, e não tem nenhum problema, mas às vezes eu vi o professor com um quadro e um pincel dando aula no quadro, no pincel, no vídeo. Ou seja, eu peguei o que era físico e trouxe para cá. E ele estava fazendo o melhor que ele podia e precisa ser valorizado por isso. Mas a gente precisa também, a partir desse ponto, entender que a gente precisa avançar. Como é que nós vamos tá tomando posse dessas tecnologias dentro do espaço de ensino e aprendizagem nas nossas instituições? Já que o senhor enxerga dessa forma, eu lhe pergunto, o envolvimento dos alunos com o planejamento das aulas está nesse contexto de uma nova visão? Lembra que eu falei que ele agora quer ser um produtor, né? Então ele precisa participar ativamente. Da produção. Da produção. Ele precisa entender. Cada vez mais os nossos alunos vão ter que entrar e vão ter que dizer assim, olha, eu gostaria de opinar no currículo. Eu gostaria de escolher a disciplina que faz sentido naquele momento para mim. De repente eu tenho até as disciplinas. Estão lá todas as disciplinas, né? Que antes a gente chamava de grade, eu não sei se você lembra, né? Grade, o cara ficava preso, né? Era. A gente continua preso, porque hoje é uma matriz, o currículo é uma matriz, né, para a gente fazer isso, mas hoje o que faz? É uma matriz que não são colocadas, tá? E isso a gente vem repensando muito, né? Eu fico muito feliz que a gente tem um projeto dentro da nossa instituição, das duas instituições para avançar. A gente vem com uma consultoria muito bacana, que é assim, eu preciso sair disso aqui. Cada vez mais o aluno pode dizer, nesse momento tem todas as disciplinas. Essa faz sentido para mim. Essa não faz sentido para mim. Isso é uma dificuldade hoje, mas que eu acredito com a apropriação e o acoplamento dessas tecnologias, que nesse momento a gente acha meio assim, né? Elas vão ajudar. Hoje nós temos internet das coisas que facilita. E a presença dela. Vai estar chegando o 5G. Então isso vai fazer uma revolução. Tem que fazer uma revolução desse processo e na gente também que é educador. Né? Então, entender que esse currículo precisa ser cada vez mais flexível. Né? Um exemplo, eu estou fazendo doutorado em educação e aí tinha uma disciplina lá que não tinha nada a ver com minha pesquisa. E aí eu estou pagando disciplina no doutorado de educação, estou pagando disciplina lá no doutorado de design, porque me interessa aquela disciplina lá. Lá, como eles têm vários doutorados, eu escolho essa disciplina e isso facilita na minha formação. Porque aquela que eu estava sendo obrigado a fazer não ajudava na minha formação e nem no meu projeto de pesquisa. Tá? E às vezes o aluno está na sala de aula, está lá, de repente eu estou nesse momento no meu trabalho e eu preciso entender como é que funciona
a questão de valuation. Sim. Como é que eu vou tratar a questão de avaliação daquele momento? Como é que eu posso criar valor? Eu estou pagando uma outra disciplina quando eu poderia escolher essa. Então, eu acredito que com a chegada dessas tecnologias vai ajudar nesse avanço e o aluno, cada vez mais, ele precisa ser atante, que é a palavra que eu uso, né? Dentro de um ecossistema, as pessoas não estão paradas como um tabuleiro para, na hora que precisar, eles agirem. Eles estão atantes, eles estão atuantes nessa rede. Então, de que forma ele pode? Isso é um desafio hoje. Nós estamos longe, mas eu digo que a gente não retorna mais. A gente vai ter que avançar para aquele ponto, mesmo estando longe. E não é fácil. Tá? Muito bem. Meu convidado de hoje é o professor Wilson Santos, abrilhantando o nosso programa de hoje. Eu não me canso de falar, gastos com publicidades não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Olha só quem vem crescendo a cada dia. Grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Professor, nós estamos aqui chegando no final do programa, mas eu queria que o senhor encerrasse esse nosso bate-papo aqui, falando um pouco sobre essa questão o desejo, a ansiedade dos alunos no seu retorno, o que eles podem esperar no sentido de amor, de atenção, de carinho. Eu não diria do professor em si, como o senhor falou durante todo o programa, mas de toda a equipe, de gestores da instituição, em qualquer nível que ela esteja, seja na escola, no colégio, na universidade, enfim, do grupo de pessoas de um modo geral, o que podem esperar para que eles voltem com carinho, com respeito, com desejo, com vontade. Leite, eu poderia dizer que tanto no setor público como no privado, né, quem faz o setor público, os educadores do setor público, os educadores do setor privado, todos dois nós temos muito orgulho, que vocês podem esperar pessoas que estão ansiosos para ajudar nesse retorno. Né? Estão se preparando, que estão se organizando e que com certeza darão o melhor para que isso aconteça, obviamente dentro de todo um programa de biossegurança, que isso é importante. É bom a gente frisar que mesmo a gente retornando, né, a pandemia ainda não passou e precisa ser levado isso em consideração nesse retorno para que não haja retrocesso, mas que de uma forma geral, e eu vou falar pela gente, mas eu acredito que todos pensam assim, que a gente está se preparando fortemente, né, com uma ansiedade enorme, com uma felicidade enorme, muito embora a gente não possa abraçar, mas com um desejo enorme de abraçar todo mundo, né, nesse retorno. Né? E eu acredito que esse é um momento que toda a sociedade está fazendo. A gente precisa fazer com cuidado, aos poucos, mas o aguardo por esse retorno, não só da escola, mas em todos os setores, eu acho que está sendo abraçado e deve ser abraçado por todos, né? Novamente com todos os cuidados necessários. Mas eu acho que a gente, dentro da instituição e lá na nossa instituição, a gente está se preparando e ansioso para isso acontecer. Para fazer uma festa. Nossos alunos já voltaram, né? A gente já recepcionou, obviamente, dentro de todo o protocolo, a gente fica feliz. Tá? Então, assim, a gente fica muito feliz, né? Os alunos estão lá, estão felizes. Hoje eu passei, tinha uma aluna nossa na portaria, quando me viu, deu um sorriso. Eu falei com ela lá, perguntei se ela estava feliz, ela estava sorrindo, disse, eu estou feliz, porque eu posso ir agora para o laboratório, eu agora posso ver na clínica, eu posso atender na clínica. Então, o aluno quer estar na prática, quer estar atuando, e isso é fantástico. Que bom, que bom. O brilho dos olhos é o mais confortável nesse momento em especial, né, para alavancar o desejo à vida, né, o desejo de vencer obstáculos, né, de superar as dificuldades, o desejo de vencer, de conquistar o último degrau que você tanto busca, que nós buscamos de um modo geral. Né? Então, que bom as palavras do nosso convidado de hoje. Sucesso para todos vocês que nos assistem, para todos vocês que retornam às aulas. Fica aqui o nosso fraternal abraço e desejo de sucesso a todos. Eu vou aqui chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Vou tomar um cafezinho com o meu convidado e uma água mineral São Geraldo. E daqui a pouquinho eu volto, é rapidinho. Falei que era rapidinho, já tomamos um café, tomamos uma água mineral São Geraldo e já estamos de volta. Professor, nosso bate-papo é muito confortável, muito agradável, porém a produção manda parar. Né? Na hora que a coisa começa a pegar fogo,
nós chegamos ao final. Eu quero lhe agradecer demais a sua disponibilidade em contribuir ao nosso programa, ao nosso telespectador em especial. Dizer para o senhor que leva o nosso abraço a todo o corpo de professores da universidade e o nosso respeito e a nossa consideração, que o senhor sabe que nós temos. E fica aqui o nosso agradecimento especial. Muito obrigado. E volto mais vezes, eu quero você aqui mais vezes, é sempre muito agradável, muito bom. Leite, eu que agradeço, obrigado, né? Obrigado pela sua equipe, obrigado por todos que acompanham, né? E a mensagem final que eu gostaria de dizer para todos é: esse é o momento para toda a sociedade esperançar-se, né? Dar as mãos, trabalhar em conjunto. Eu acho que esse é o momento do diálogo, o momento da aproximação e o momento para a gente esperançar e continuar avançando. Muito bem. Lembrando que em breve estaremos aí no nosso canal TV Café com Leite. Você não perde por esperar as novidades. Canal 16.1, viu? Em breve, aqui na nossa região do Cariri. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafecomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembramos que estamos em pandemia, o uso da máscara, o distanciamento social, a lavagem frequente das mãos, o uso do álcool em gel ainda são os melhores meios de combate ao Covid-19, segundo aqueles que entendem de saúde. E nós queremos a sua companhia diariamente, portanto não tenha medo, mas tenha muito cuidado. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição especial para você. Tchau, tchau, até lá.